Capítulo 1174 As Leis da Terra dos Sonhos. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho. Quando Li Ming entrou no espaço encantado, ele começou a olhar para todos os outros participantes à sua volta. Ele descobriu que a maioria deles não eram talentos de pico. Na verdade, a maioria dos participantes eram artistas marciais no Reino Mar Divino que passaram por 8 etapas da destruição da vida. Isso porque a Empire Sonho Divino e o Empire Vasto Universo não tinham estabelecido nenhuma regra estipulando que um participante tivesse que ter alcançado a 9ª etapa da destruição da vida para participar. Enquanto alguém estivesse em uma certa idade e também estivessem no Reino Mar Divino, eles poderiam entrar. No entanto, embora houvesse muitos mestres do Reino Mar Divino com 8 mortes, aqueles que tinham a confiança necessária para participar deste evento eram todos os mais extraordinários artistas marciais do Reino Mar Divino com 8 mortes. De fato, numa grande seita do Reino dos Deuses, uma grande parte dos discípulos teria o cultivo na 8ª etapa da destruição da vida. Em apenas um dos 72 palácios do clã ancestral da Fênix, o Palácio Grito da Fênix, eles puderam escolher discípulos de um planeta com mais de 1 bilhão de pessoas. Muitos discípulos de Salão do Pássaro de Fogo, iguais aos discípulos do Pátio Externo, tiveram um cultivo na 8ª etapa da destruição da vida. Mas, entre os artistas marciais na 8ª etapa da destruição da vida, por causa de vários fatores, a diferença de força entre eles era enorme. Os mais fracos dos artistas marciais na 8ª etapa da destruição da vida só podiam ser discípulos do Pátio Externo, mas os gênios do auge entre os artistas marciais na 8ª etapa da destruição da vida poderiam até entrar no Salão da Fênix e se tornar discípulos diretos. Essas pessoas teriam uma força de combate superior à de um gênio mais fraco nas 9 mortes. Isso era como Li Ming, na 9ª etapa da destruição da vida, sendo capaz de matar qualquer artista marcial nas 9 mortes com uma camada celestial com nada além de um pensamento. A diferença entre ele e os artistas marciais mais fracos nas 9 mortes não poderia sequer ser descrita como a diferença entre nuvens e lama. É claro que, por mais poderosos que fossem esses participantes no Reino Mar Divino com 8 mortes, era impossível para eles fazer qualquer progresso significativo no encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Eles também estavam cientes deste ponto, mas eles ainda vieram experimentar as maravilhas e a grandeza do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses. Ao lado de Li Ming, muitas pessoas já haviam entrado no mundo do sonho divino antecipadamente. Li Ming também utilizou sua verdadeira essência no pilar do sonho divino. Então, ele sentiu suas próprias flutuações verdadeiras sendo verificadas por algumas leis estranhas dentro do pilar do sonho divino. Depois que esse processo de verificação terminou, Li Ming sentiu uma força de atração maciça e irresistível sugá-lo. Sua consciência e sua alma foram completamente puxadas para dentro do pilar do sonho divino, fazendo com que tudo ao seu redor se apagasse. Quando Li Ming abriu os olhos, descobriu que chegara a uma cidade. Edifícios gigantescos, grandes muralhas, ruas largas e espaçosas. Esta cidade era. Li Ming sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Não era essa cidade imperial e memorial? Li Ming ficara na cidade imperial e memorial tempo suficiente para não confundir as muralhas e os prédios da cidade com outra coisa. Além disso, esse lugar ficava perto do centro da área urbana da cidade imperial e memorial. Ele até podia ver o letreiro pendurado da casa de leilões da cidade imperial e memorial daqui. O que aconteceu? Houve algum problema ao entrar no mundo sonho divino que o levou a ser teletransportado para fora? Li Ming ficou sem palavras. Mas logo percebeu que algo não estava certo. As multidões originalmente agitadas e barulhentas da cidade imperial e memorial haviam desaparecido, deixando ruas espaçosas por toda a área. Até mesmo a sempre ocupada casa de leilões da cidade imperial e memorial estava vazia e desolada. Este poderia ser. Li Ming de repente pensou em uma possibilidade. Ele emitiu sua percepção e quando encontrou o que estava procurando, ele inalou uma lufada de ar frio. Reunidos perto da casa de leilões da cidade imperial e memorial, havia muitas jovens heróis de elite. E todos eles eram participantes do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses.
Não apenas isso, mas havia constantemente pessoas sendo transmitidas para este local. Em outras palavras, esta não era a cidade imperial e memorial, mas o verdadeiro mundo sonho divino. A aparência do mundo sonho divino era na verdade a mesma que a cidade imperial e memorial? Não, isso estava errado. Seria melhor dizer que o mundo sonho divino era uma projeção completa e fiel do mundo real. Essa era a única razão pela qual uma réplica da cidade imperial e memorial apareceria aqui. Li Ming rapidamente entendeu isso. Se ele entrou no mundo sonho divino perto da cidade imperial e memorial e viu uma projeção da cidade imperial e memorial, então se ele entrasse perto da Ilha Serena, ele não veria uma projeção da Ilha Serena. Será que o mundo sonho divino era uma projeção de todo o reino dos deuses que foi lançado em uma terra dos sonhos encantada? Se sim, então o mundo sonho divino não seria tão amplo e ilimitado quanto o reino dos deuses. Quando Li Ming percebeu isso, ele se apavorou novamente. A Empire sonho divino, que tipo de personagem era ela? É isso mesmo, eu deveria checar minhas coisas. Li Ming rapidamente investigou o anel violeta extremo. Para sua surpresa, ele descobriu que a lança de sangue da Fênix, suas pílulas, métodos de cultivo, jardins medicinais, itens aleatórios e tudo o mais ainda estava nele. Isso incluía o cubo mágico e a muda do deus Heregé. Seu corpo, sangue da Fênix ancestral, o sangue de medula de dragão, as relíquias do osso de dragão, os 8 portões internos escondidos, tudo não era diferente da realidade. Era só que Muqianshu e Xiao Yu tinham desaparecido. Se o cubo mágico estava aqui, por que Muqianshu e Xiao Yu não estariam aqui? Li Ming sentiu o coração apertar devido à preocupação. As duas estavam no espaço do cubo mágico. Xiao Yu estava lá para ficar segura e também para ter a companhia de Muqianshu. E agora, embora o cubo mágico estivesse aqui, os dois haviam desaparecido. No entanto, Li Ming teve apenas um breve momento de pânico antes de notar tudo. Ele se sentiu bobo por ter exagerado tanto. O cubo mágico dentro dele era apenas uma projeção na terra dos sonhos do verdadeiro cubo mágico. O verdadeiro cubo mágico ainda estava escondido em segurança dentro de seu corpo que estava mergulhado em um sono profundo. Muqianshu e Xiao Yu estavam naturalmente lá também. Li Ming mantinha um grande número de pedras solares violetas no cubo mágico. Embora ele tivesse gasto 7 trilhões de pedras solares violetas em um único item do leilão, ele ainda tinha mais do que suficiente para Xiao Yu sobreviver. Se as duas estivessem no espaço do cubo mágico, teriam segurança absoluta. O espaço do cubo mágico tinha suas próprias leis independentes. Fosse o grande campo de proteção que o Império Primordial havia estabelecido sobre o continente da queda do céu ou essa barreira atual que o Império Sonho Divino montou em torno do Pilar do Sonho Divino, nenhum deles conseguiu impedir que pessoas dentro do cubo mágico entrassem. Isso é realmente real demais. Tudo é o mesmo que na realidade. Minha força, meus métodos de cultivo, meu corpo, até mesmo meus poderes divinos transcendentes são projetados de forma perfeita aqui. Esta é uma habilidade sobrenatural verdadeiramente inacreditável. Li Ming suspirou. Então, ele de repente ouviu um grito alto. Céus! Artefatos santos de grau superior estão colocados aqui sem ninguém para gerenciá-los. Existem até mesmo pílulas de alta qualidade. Estas são pílulas de grau terra de alta qualidade. Que achado surpreendente! Artefatos santos. Pílulas. Este é o pavilhão dos 100 tesouros da cidade imperial e memorial, especializado em vender todo tipo de coisas. Ah, somos ricos. Eu não conseguia nem passar pelo portão deste lugar antes, agora posso pegar qualquer coisa que eu quiser. Um jovem alto e barbudo no nível avançado do Reino Mar Divino Rio. No passado, nem mesmo o Yanguang com 4 elevações ao céu tinha um artefato santo de grau superior. Para um artista marcial nas 8 mortes, para não mencionar um artefato santo de grau superior, até mesmo um artefato santo de grau alto era um grande luxo. Essas armas eram tesouros que alguém só podia sonhar em obter. Mesmo se eles vendessem todas as suas posses, ainda assim não conseguiriam comprar uma. Ah, vale a pena, vale a pena.
Eu pensei que seria divertido me juntar ao encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, porque eu mal me classifiquei, mas eu nunca imaginei que eu seria capaz de usar um artefato santo de grau superior. Impressionante. Este é meu. Estou tomando este. Neste momento, jovens de elite de todos os tipos de origens aleatórias começaram a saquear tudo. Mas então, de repente, eles pensaram em algo. Pilhar o pavilhão dos 100 tesouros. Se eles iam pilhar algo, eles poderiam saquear a casa de leilões da cidade imperial e memorial. Na casa de leilões da cidade imperial e memorial, havia artefatos espirituais e pílulas de grau celestial. Irmãos, vamos para a casa de leilões da cidade imperial e memorial. Um grupo de potências do reino mar divino com 8 mortes que eram originalmente bandoleiros imediatamente correu para a casa de leilões da cidade imperial e memorial. Embora o reino dos deuses fosse vasto, querer encontrar 10 quadrilhões de gênios extraordinários era realmente impossível. A maioria dos participantes eram gênios comuns. Se eles fossem colocados dentro de pequenas regiões do reino dos deuses, eles certamente se destacariam. Mas colocados dentro da cidade imperial e memorial, eles não eram nada. Essas pessoas eram originalmente como camponeses vindos para a cidade imperial e memorial e, agora que eles perceberam que podiam pegar qualquer coisa que quisessem, como não poderiam ficar extasiados de alegria? A mente de Li Ming se moveu. Ele também acelerou e se movimentou para a casa de leilões da cidade imperial e memorial. Embora acreditasse que era impossível que pílulas e artefatos espirituais surgissem no mundo sonho divino, numa situação em que poderiam ser usados. Casualmente, ele não tinha absoluta certeza disso. Este mundo do sonho divino era claramente um reflexo do reino dos deuses, então não necessariamente não teria tais coisas. Além disso, o mundo sonho divino era completamente semelhante a um mundo real. Essas pílulas e artefatos espirituais provavelmente seriam capazes de mostrar um efeito similar aos do mundo real. Então ele podia ir e dar uma olhada. Se realmente houvesse pílulas de grau celestial e alguns artefatos espirituais nesses lugares, então ele teria que encontrar uma chance de pegar alguns recursos para si mesmo para usar neste encontro marcial número 1 do reino dos deuses. No entanto, assim que Li Ming entrou na casa de leilões da cidade imperial e memorial, ele sentiu uma enorme força irromper na frente dele. Ele estava bem, mas várias potências do reino mar divino com 8 mortes correndo em sua frente dele foram sopradas para trás. Fora do meu caminho. Uma voz arrogante ecoou. 4 guardas no nível intermediário do reino mar divino varreram o grupo de artistas marciais. Por um tempo, aqueles artistas marciais reclamaram assim que foram enviados voando. Essa diferença de força não era pequena afinal. 4 artistas marciais no reino mar divino com 9 mortes são apenas guardas. Quem é o mestre deles? Enquanto Li Ming estava pensando, um jovem com olhos brilhantes e aparência de 15 a 16 anos se aproximou e casualmente passou pela seleção de tesouros dentro da casa de leilões da cidade imperial e memorial. Esse indivíduo era Zhong Wenchu, aquele que competiu pela pílula do mundo ilimitado com Li Ming. Isso era realmente inimigos batendo uns nos outros em uma estrada estreita. No entanto, isso também estava dentro da razão. Se alguém realmente pudesse selecionar livremente os recursos que quisesse, Zhong Wenchu naturalmente não perderia o pedaço de carne que era a casa de leilões da cidade imperial e memorial. Que monte de lixo! Eu disse que não havia nada de bom nesse mundo. Se eu fosse capaz de tomar casualmente as pílulas que eu quisesse na casa de leilões da cidade imperial e memorial, então eu poderia muito bem tomar 7 ou 8 pílulas do mundo ilimitado e as coméria. E depois disso eu usaria uma matriz de transmissão para uma terra santa com o poder de um império e arrebataria seu poder divino transcendente. Se meus recursos e heranças fossem os mesmos que os deles, então o discípulo de um império não seria nada. Eu ainda seria capaz de lutar casualmente contra eles. Zhong Wenchu se gabou. A razão pela qual um discípulo de um império parecia tão fora de alcance não era apenas por causa de seu talento, mas também porque os recursos e heranças que eles desfrutavam eram incomparáveis aos dos gêmeos comuns.
Com os recursos de uma influência do nível império, comprar uma pílula extremamente luxuosa como a pílula do mundo ilimitado não era nada difícil. Quanto às heranças, elas tinham um poder divino transcendente. O irmão Zong ainda está pensando na pílula do mundo ilimitado. Com uma risada sincera, uma porta lateral se abriu e 2 homens e uma mulher entraram casualmente. Um deles era um jovem ruivo, seguido por um homem alto e musculoso e uma jovem encantadora. Eles eram os 3 prodígios da mansão marcial sagrada, Sheng Weiping, Sheng Xianyao e Sheng Yanhan. Nós já examinamos esse lado. A arma de maior nível é um artefato espiritual de grau superior e não existem pílulas que ultrapassem o grau celestial. Eles podem ser valiosos para os discípulos de algumas famílias comuns ou pequenas seitas, mas para nós eles não são nada. Sheng Weiping disse lentamente. Ele havia chegado a um mundo sonho divino apenas alguns momentos antes de Zong Wenchu, assim ele chegou primeiro à casa de Lei